A paz do Senhor, igreja, como é que você está na sua casa hoje? Nós estamos aqui nesse domingo para mais um culto, para mais uma vez cultuarmos ao Senhor em família. Eu espero que você esteja com a sua família na sua casa agora, na sua sala, no seu quarto, não sei. Mas que nesse momento nós venhamos voltar os nossos pensamentos, nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa noite venha ser uma noite de adoração e de amor a Ele. Amém? Eu queria começar lendo uma palavra com vocês, lá em Provérbios 25, no versículo 28. Uma palavra que Deus tem falado muito forte comigo nesse tempo de quarentena, que diz o seguinte: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sabe, aqui na Bíblia, ela compara uma pessoa que não consegue conter o próprio espírito com uma cidade derrubada sem seus muros. Isso deixa a cidade sem defesa e vulnerável para qualquer ataque. O que Deus mais tem falado no meu coração é que se nós não guardarmos o nosso espírito, se nós não cultivarmos o nosso espírito, nós seremos como uma cidade sem os muros, uma cidade sem as defesas necessárias para o ataque do inimigo. E o que eu mais tenho visto nos últimos tempos são pessoas que não estão com esses muros fortificados, porque não têm guardado o seu espírito, não têm cultivado o seu espírito. A palavra de Deus ela é muito enfática quando diz que nós precisamos cuidar do nosso espírito, quando nós devemos cultivar os nossos espíritos. Dessa mesma forma, se não cuidarmos ou se não contermos o nosso espírito, somos como uma cidade com falhas em nossa fundação e brechas em nossas fortificações. Irmão, se você está na sua casa hoje passando por um momento difícil, se você está angustiado, Deus está dizendo para nós guardarmos o nosso espírito, para nós fortificarmos a nossa casa, fortificarmos os nossos muros, porque o inimigo ele está à espreita, ele está querendo nos atacar, está querendo nos derrubar, nos deixar para baixo, e nós precisamos guardar o nosso espírito, guardar a nossa casa, fortificar os nossos muros com oração, com jejum, sabe, com cânticos ao Senhor. Nós não estamos vindo fisicamente à igreja, mas você pode levantar um altar de adoração no seu quarto, na sua casa. Sabe, eu estava na minha casa esse tempo atrás e talvez o meu quarto hoje tenha sido o local onde eu mais tenho adorado a Deus. E o que Deus mais me falou no meu coração é que eu precisava ungir o meu quarto. E aí eu peguei um olhinho que nós recebemos aqui na igreja, eu comecei a ungir o meu quarto, comecei a orar pelo meu quarto. Porque Deus tem nos chamado para realmente fortificar a nossa casa, fortificar os nossos muros. Então, irmão, ore pela sua casa, ore pela sua família. Sabe, ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Sabe, precisamos fortificar nossos muros, precisamos fortificar a nossa casa, a nossa cidade, para que o inimigo não venha nos atacar e nem atacar a nossa família. Então eu gostaria que você, aonde você estivesse agora, que você orasse, sabe, pedindo a Deus para ajudar você a manter um espírito puro diante dEle. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nós pedimos agora nessa noite, Deus, guarda o nosso coração, Jesus. Espírito Santo, que nós venhamos aprender a fortificar a nossa casa, que nós venhamos aprender a fortificar os nossos muros, Pai. Nós sabemos que o inimigo ele é astuto, que ele está à espreita, esperando apenas uma brecha para atacar, Deus. E não nos deixa, Pai, ter brechas nas nossas casas, Jesus. Não nos deixa, Pai, ter brechas nas nossas vidas, Deus. E que em nome de Jesus nós venhamos aprender a guardar o nosso espírito, Pai. A guardar a nossa vida, a cultivar o nosso espírito, Pai. Para que assim nenhuma artimanha de Satanás, nenhuma arma de Satanás venha vir sobre nossas vidas, sobre nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora que nós venhamos cuidar das nossas famílias, que nós venhamos cuidar da nossa casa, Pai. Eu declaro aqui, Pai, muros fortificados, eu declaro, Pai, casas fortificadas, e que em nome de Jesus, que nenhum ataque de Satanás venha sobre as nossas vidas, Pai. Guarda nossas vidas, guarda nossas famílias, guarda a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos muros fortificados sobre as nossas casas, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, e que essa noite venha ser uma noite de entrega e de adoração a Ti. Amém e amém. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado.
pelo que fez por mim. E traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, governa o mundo, mas só justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixará, não me canso de me buscar. No teu sangue me lavei, tu me guardas a todo instante. A tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo
és minha saída. Tu és meu tudo. Tu és tudo para mim. O meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixará. Eu não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante. A tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tudo que sou. Saúdo a todos com a graça e a paz. Mais uma noite aí que você nos dá licença para entrar na tua casa, cultuando a Deus. E que o Senhor abençoe cada irmão da Igreja Evangélica Renovação Cristã. Que Deus abençoe cada um que tiver acesso a esse culto de adoração a Deus. Hoje nós vamos ministrar a ceia, mas eu não posso deixar de agradecer a equipe de louvor que estiveram aqui. Que Deus abençoe Tiago, Hernan, Liliane, Will, a Aline e o Acácio, né, e o Vini. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, pelo Vitor, o Luiz Felipe, o Pablo, que estão aqui atrás das câmeras. Que Deus abençoe. Meus irmãos, essa semana foi uma semana meio agitada. Eu quero, em primeira mão, mandar a paz para Gorete. Estamos orando aí, estamos juntos, a irmã Gorete, do Valdir, para a irmã Rosa, que Deus abençoe, teve mais um ano de vida, para a irmã Zezé, que Deus abençoe, irmã Maria, Deus abençoe. De forma especial também, eu quero mandar a paz do Senhor para a irmã Solange, que
teve seu pai recolhido. Minha irmã, que Deus console o coração da irmã, que Deus abençoe. E de forma especial também para a irmã Lúcia, mãe da pastora Marisa. Irmã, me perdoe de não ter citado o nome da irmã aqui, que também faz parte das irmãs que precisam de um cuidado especial. Que Deus abençoe pastor Braga, pastora Lia, enfim, cada um da igreja. Que o Senhor possa estar consolando cada um de vocês. Meus queridos, voltando para a questão de missões, hoje eu estou com essa camisa. Eu ganhei da pastora Mai, lá da Indonésia, esposa do pastor Rick. Então hoje eu senti de fazer uma homenagem a todos os missionários aí em cada canto do mundo, a família do Wagner, Vado e Silvana, Josinaldo, Alex, enfim, cada missionário no campo, pastor Evandro, que está fazendo uma obra lá em Suzanápolis. Que Deus abençoe. Cada missionário sinta-se abraçado por nós. Que Deus abençoe. E igreja, eu quero agradecer pelos dízimos e ofertas. Muito obrigado pela contribuição. Porém, nós sabemos a dificuldade de todos. Muitos irmãos já estão ficando desempregados. Muitos não estão recebendo o que deveria. Fiquem tranquilos. Mas também orem pela igreja. Esse mês já acende aí um sinal de alerta para nós, né? Temos muito compromisso e não podemos deixar de cumprir. Tem o aluguel da igreja, nós conseguimos negociar, tem o sustento de missões e mais algumas coisas. Então, que Deus use a tua vida para nos abençoar. Trate com carinho essa área. Nossa igreja é uma igreja que depende da contribuição dos irmãos, amém? E que Deus possa estar consolando cada um de vocês, amém? Vamos orar ao Senhor para meditarmos na palavra dele. Deus maravilhoso, santo e eterno, mais uma vez estamos aqui para engrandecer o teu nome, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero, ó Pai, te agradecer por cada um dos irmãos desta igreja. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha consolar cada um. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa adentrar em cada casa, em cada vida, em cada coração e acalmar os ânimos. Ó Deus, eu repreendo todo pensamento pessimista, todo espírito de opressão, de depressão que caia por terra, todo espírito de murmuração, todo espírito de contenda, de maledicência, ó Pai, que o Senhor venha retirar do meio do teu povo. Ó Deus, abençoa cada igreja, abençoa, Senhor, cada pastor. Ó Deus, sabemos das dificuldades de cada igreja, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa cada dia estar confortando e alegrando cada família pastoral, cada irmão em Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, venha olhar de forma especial para a tua igreja, Pai. Cuida e sustenta. Venha, Pai, abençoar a nossa vida espiritual, nossa vida financeira. Ó Pai, em nome de Jesus, a nossa vida física, a saúde. Ó Pai, livra as crianças, as mulheres, os homens. Ó Pai, que no mais breve possível nós possamos nos reunir aqui para juntos, alegres, cultuar ao teu nome. Ó Pai, abençoa a vida financeira. Ó Pai, que não venha faltar o pão de cada dia em nossas mesas. Ó Deus, toma a minha vida neste momento em tuas mãos. Ó Deus, que o teu Espírito venha, Pai, direcionar a minha mente, direcionar as palavras. Ó Pai, que tudo que eu disser aqui, ó Deus, venha ser para edificar o corpo, venha ser, ó Pai, para fortalecer nossas vidas.
Eu estou, ó Deus, neste momento à tua disposição, ó Pai. Faça da minha vida um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 26 do capítulo 2 e depois no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler na versão da NVI. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, hoje eu estou meio aéreo. Eu acabei de tomar um medicamento e essa noite eu não passei muito bem. Parece que a hora que eu subi aqui o negócio... Eu tenho refletido sobre o tempo. Essa mensagem, não a que eu vou pregar hoje, mas essa passagem bíblica nós já ministramos aqui na igreja. E eu tenho visto as coisas acontecerem muito rápido. Nesses 20 anos, segundo os historiadores, a dinâmica do mundo tem sido maior do que de um século, ou de alguns séculos, em apenas 20 anos. Eu tenho meio século de vida e eu mais um pouco. Eu lembro da minha infância até hoje, como que mudaram as coisas. E nesse tempo, nós fazemos opções de como vamos administrar, daquilo que nós vamos trazer para nossas vidas, daquilo que vai nos influenciar, porque a cada dia surge algo novo para nós, surge uma novidade em nossas vidas. E eu quero esclarecer primeiro algumas questões, principalmente da nossa saúde, da vida espiritual. Eu estava pensando sobre como a igreja, como o ser humano estão administrando o tempo. Nesse tempo de resguardo, nesse tempo onde todo mundo está tendo tempo. Toda aquela agitação parou, toda aquela correria parou. E muitas vezes nós reclamamos que não cultuávamos, reclamamos que não cuidávamos dos nossos filhos, reclamávamos porque não dava para participar de algumas atividades por falta de tempo. A minha vida está tão corrida e não dá.
Eu gostaria de fazer, mas não tenho tempo. Eu gostaria de participar. Se eu tivesse tempo, eu iria cultuar a Deus, eu iria ler mais a Bíblia. E hoje nós estamos tendo esse tempo. E será que estamos fazendo tudo aquilo que almejávamos fazer? Será que estamos dando uma qualidade ou apenas deixando o tempo passar? E é sobre isso que nós vamos abordar. Ao que parece, o capítulo 2, Salomão, ele entra numa crise existencial. E ele relata que ele procurava o sentido que daria o sentido, o que estava realmente dando sentido para a vida dele. E ele então diz que ele começa a trabalhar, ele faz tantas coisas. Ele começa a se dar ao vinho, sem perder a sabedoria. Ele então começa a construir grandes coisas. Ele diz que ele consegue ficar famoso. O nome dele era famoso entre todos os reinos. Ele fala que ele conseguiu riqueza. Ele diz que trabalhou árduo. Mas aí no capítulo 2 ele começa a dizer que tudo aquilo foi inútil, que foi uma perca de tempo, que nada daquilo foi acrescentador para a vida dele. E aí no versículo 26 ele fala que ao homem que o agrada, que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Mas o pecador não é assim. O pecador, ele acumula riquezas para depois dar àquele que o agrada. Eu vejo que o pecador, ele tenta comprar a felicidade. Ele tenta pagar para alguém, trazer algo novo para a vida dele. Enquanto aquele que agrada ao Senhor, ele espera do Senhor e Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento e principalmente felicidade. Isso me leva a pensar, porque eu preguei sobre tristeza e eu falei muito de um período que eu estava vivendo, mas eu não sei se era bem tristeza, mas algo estranho dentro de mim, que talvez você também tenha sentido. E eu, ao refletir nesse versículo, eu tenho a palavra de Deus como verdadeira para a minha vida. E aqui está escrito que se eu estiver agradando a Deus, eu vou ter sabedoria para lidar com os conflitos da minha vida. Eu vou ter conhecimento. Conhecimento é intimidade. E eu tenho a possibilidade de ser uma pessoa feliz. E aí, refletindo nesse versículo, eu começo a atrelar a minha infelicidade, a minha tristeza em demasia, porque tudo tem que haver um limite. Se eu for uma pessoa que não consigo ser feliz, se eu sou uma pessoa que constantemente vive em minhas crises existenciais, eu não posso culpar o meu próximo, eu não posso culpar a minha família, os meus irmãos, a minha igreja, o meu trabalho. Mas segundo esta palavra, esse versículo, se eu estiver se a felicidade não fizer parte da minha vida, eu posso estar enquadrado no mesmo roteiro do pecador. Eu posso estar infeliz, não pelo que os outros não estão fazendo por mim, mas porque eu não estou conseguindo agradar a Deus.
Porque algumas questões da minha vida precisam ser colocadas em ordem, segundo a palavra. E no capítulo 3, então, ele começa a falar que há um tempo determinado para todas as coisas em nossas vidas. Então, é tempo de nascer, tempo de morrer, é sobre esse tempo. Existem 3 conceitos de tempo. O primeiro conceito é o Cronos. Eu vou dar uma abordagem bem simples, mas quando voltarmos podemos fazer um estudo mais abrangente. O Cronos é a ordem natural das coisas. O tempo cronológico são os espaçamentos naturais e acontecimentos da nossa vida também. Dentro desse tempo cronológico, ele determina muitas situações. Esse tempo cronológico, por exemplo, ele determina para a mulher o tempo que ela vai deixar uma massa de bolo no forno. E se esse tempo for ultrapassado, ela vai estragar. Esse tempo também define passado, presente e futuro. E ele é finito. Ele terá um fim, por isso que esse tempo cronológico, ele é determinado por Deus. Deus sabe quando nós nascemos, e Ele também já sabe quando morremos. Quando nós damos o primeiro choro no nosso leito maternal, ali já foi dada a contagem regressiva para o nosso fim. E esse tempo cronológico, ele deteriora. Ele deteriora o nosso físico. Enquanto mais passa-se o tempo, você vai se olhando no espelho. Você vê que esse tempo ele está sendo ingrato. Esse tempo ele é bom é um período em que nós pegamos experiências, maturidades. Mas é um tempo também que nós entramos na nossa decadência física. Esse tempo cronológico, ele causa questões positivas e negativas em nossas vidas. Esse tempo cronológico, você pode olhar para o teu passado e trazer crises profundas na sua vida. O tempo cronológico, ele pode fazer com que você comprometa o teu futuro por causa do teu presente. Essa é a cronologia. Ele deteriora. E esse tempo cronológico, ele deteriora também os relacionamentos. Porque nós somos muito difíceis para manter relacionamentos duradouros. Você muitas vezes diz: eu conheci essa pessoa e ela não era assim. Mas com o passar do tempo ela mudou. Ela já não me trata da mesma forma. São deteriorações dentro de uma igreja, dentro do seu trabalho. Porém, esse tempo cronológico, ele não está no controle do ser humano. Você não consegue controlar esse tempo, ainda que você quer controlar aquilo que deteriora o teu físico. Você pode fazer plástica, você pode ir para a academia, você pode fazer ginástica, pode fazer a melhor alimentação do mundo, mas a palavra diz que um dia você vai morrer.
Você vai se olhar no espelho e ver que a gravidade tem sido cruel com a tua vida. Não está no nosso controle. Ou é passado, ou é futuro. Existe uma linha filosófica dizendo que presente não existe. E está certo. Se você me disser que horas são agora? 6 horas. Não, já passou 1 segundo. Não, já passou 2. Então já foi. E essa dinâmica vem para nossas vidas. E muitas vezes quando nós não administramos o nosso tempo de convivência legal, quando não administramos a qualidade de relacionamentos, para que o tempo não venha acabar, nós entramos em crise. E então o tempo ele inicia no nascimento e termina na morte, o cronológico. E nós precisamos administrar esse tempo. Então eu quero fazer uma reflexão que esse tempo significa pedaços da tua vida que vão indo embora. Enquanto mais o tempo passa, a tua vida vai perdendo o espaço dela. Ao invés dela, a idade aumenta, mas a vida diminui. A morte, ela vem de encontro à nossa vida. Por isso que é muito importante nós administrarmos esses pedaços de vidas fragmentados em nossa vida, em nós. Para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos agradar a Deus, para que nós possamos, nesse tempo, produzir algo, tanto para deixar um legado no mundo, como para nos apresentar diante de Deus. É nesse tempo cronológico, é um tempo de produzir algo material e espiritual. E agora nesse tempo que você está tendo na tua casa, o que você tem produzido? No âmbito material e no âmbito espiritual. Talvez você nunca produziu nada para Deus por falta de tempo, mas agora você tem. E Deus, Ele virá atrás disso. Como aquele homem que viaja e deixa alguns pertences na mão de alguns funcionários. E quando ele volta, um triplicou, o outro dobrou, mas o outro enterrou. E ele apresenta as mesmas coisas. Eu vejo Jesus quando voltar, Ele deu capacitação para todos nós da mesma forma. E o que você tem produzido para o Senhor? Alguns usaram o seu tempo para triplicar, o outro usou o tempo para dobrar, e o outro usou o tempo para deixar o tempo passar. E quando nós não administramos esse tempo em nossas vidas, nós costumamos falar que perdemos muito tempo. E quando esse período não é bem administrado, nós queremos roubar o pedaço de vida das outras pessoas. E aí nós exigimos o tempo da outra pessoa para conosco. E aí eu compro o tempo do psicólogo. Aí eu cobro uma parte de vida dos meus irmãos, mas os irmãos, eles também têm a vida deles, o tempo deles. Do pastor, do líder.
E quando nós cobramos que os outros venham fazer por nós, nós estamos dizendo: eu não estou administrando a minha vida e eu preciso do tempo de alguém. É muito comum aquela frase: você tem um tempinho para mim? Você tem um pedaço da sua vida para mim? Você tem um pedaço? Eu pago. Eu compro o seu tempo. O capitalismo, ele compra o tempo do trabalhador, nada mais é do que comprar 8 horas de vida de uma pessoa para ela produzir. Não sou marxista, não. Mas na verdade o salário é isso. E nós precisamos refletir, porque se nós não damos uma qualidade espiritual para esse tempo cronológico, nós vamos querer roubar a vida de outras pessoas. Não queremos ler a Bíblia, não queremos refletir, porque na mídia ou na igreja tem quem faça isso por mim. Talvez no seu caso você nem abriu a Bíblia comigo para ler, porque sabia que o meu tempo, você não ia perder o seu tempo, porque eu iria ler aqui. O teu caso, entenda como Deus falando. Mas não estou te acusando, é uma reflexão de amor. Mas é a nossa realidade. Eu não vou abrir a Bíblia, o pastor vai abrir, vai ler mesmo. Não vou perder meu tempo com isso. E esse é um reflexo da humanidade. Estamos buscando algo para preencher o nosso tempo. Estamos buscando muitas vezes o tempo de outras pessoas para nos satisfazer. Porque eu preciso ouvir, porque eu preciso aprender, porque eu preciso ser tocado por alguém, porque eu preciso ser visitado, quando na verdade nós precisamos produzir. A palavra diz que é mais bem-aventurado aquele que dá, inclusive o seu tempo, do que aquele que recebe. Como você tem administrado isso na sua vida? Eu tenho visto isso porque muitas vezes eu cobrava isso das pessoas. E eu olhei para a minha vida esses dias e eu me encontro... Vou falar aqui, mas não é para ficar com dó de mim, não. Vou compartilhar. Precisa não. Estou bem resolvido nessa situação. Mas eu quero falar uma coisa. Eu perdi, eu não sei, talvez você está estagnado, murmurando, depressivo, atirando para todos os lados. É normal uma pessoa quando ela fica em cárcere privado. É o que nós estamos, teoricamente. Mas nós temos que fazer como Paulo disse, as reflexões. O corpo estava preso, o corpo estava encarcerado, mas o espírito estava livre, livre para buscar a Deus, livre para produzir, livre para pensar, livre. Paulo, ele estava preso, ele estava confinado, mas ele produz, ele usa o tempo dele para escrever às igrejas, para abençoar os irmãos, mesmo enfermo, mesmo em leito de morte, ele começa a escrever. Paulo foi um homem que decidiu dedicar o tempo dele, a vida dele, a Deus, a Jesus. E ele fala: o tempo que eu vivo agora, a vida, o tempo que eu tenho agora, já não me pertence, mas é Cristo quem vive em mim. Então ele fará a vontade dele em minha vida. E por isso é que Paulo fala, às vezes entristecido, mas sempre alegres. Ele sabia que para tudo poderia ter um tempo determinado para cada situação das nossas vidas. E eu vi que eu tive um tempo, eu estava conversando com o meu irmão e nós no sítio fomos carregar algo pesado. E ele compartilhou com o Edmilson: Edmilson,
Aí ele falou assim: Milton, isso aí é muito pesado. Ele falou: não, cara, eu estou acostumado, eu já trabalhei em máquina de arroz, né, Márcio? Aí eu falei: mas espera aí, você está falando coisa de 40 anos atrás. 40 anos. O tempo passou, a carcaça não é a mesma. O ronco, a carcaça está feinha, o ronco pode estar bom, o motor, mas a carcaça não é a mesma. E às vezes nós achamos, vivemos experiências de 40, 30 anos atrás. E nesses 30 anos nós não produzimos nada. Temos o mesmo testemunho, não temos experiências como que usamos o tempo da nossa vida. Como você tem usado o tempo na sua rede social. E aí eu vi que o tempo na minha vida tinha passado. Eu estou acometido com algumas enfermidades. E nesses dias eu perdi a minha tia. Não pude ir no velório. Só estava o meu tio e o meu primo no velório. A outra minha tia que cuidou de mim na minha infância, minhas tias, uma deu um derrame, um AVC, ela está lá basicamente em coma, talvez não volte. A outra que cuida dela tem Alzheimer. E o outro meu tio também tem suas deficiências. E a outra minha tia que a minha prima cuida também não se lembra de mais nada. Eu estou há 3 meses sem ver a minha mãe. Eu estou há 5 meses sem ver o meu neto e a minha filha. E há 15 dias atrás eu estava urinando sangue. Estou tomando medicamento fortíssimo. Inclusive agora eu tomei. Mas isso não é o motivo para eu não estar feliz na presença de Deus. Eu não tenho o meu direito de cobrar o tempo dos outros para a minha vida. Eu sei que isso é passageiro. Daqui uns dias vocês não vão me ter mais aqui. O Senhor vai me recolher. Então, eu preciso me dedicar à obra. Eu preciso então fazer algo acontecer. E esses dias eu falei: eu quero usar o meu tempo. Eu tenho falado de Jesus pelas ruas. O meu objetivo é abençoar a igreja, é dar uma palavra pastoral, mas o principal objetivo é cumprir em mim o papel de evangelista. Eu estava falando ontem com a minha esposa, nós sentados, e eu falei: eu estou tão feliz, porque eu falei de Cristo para várias pessoas, e ontem 2 pessoas aceitaram a Cristo, lá na rua. Eu tenho que usar o meu tempo. Eu tenho que produzir algo em prol, em benefício do reino de Deus. Porque eu vou agradar a Deus, aí eu serei uma pessoa feliz. Mesmo com próstata infeccionada, mesmo tomando hidrocloroquina que eu estou tomando, azitromicina e mais 4 tipos de medicamento. E ninguém nunca me viu murmurando. Quantas vezes eu preguei aqui com dores, quantas vezes os músicos tocaram, cantaram aqui com as vozes ruins, dando um pedaço da vida, um pedaço do tempo, e a palavra diz que isso agrada a Deus. E nós precisamos entender, porque senão nos tornamos pessoas infelizes. Não vivemos a vida que Deus nos dá, porque ficamos na esperança de que alguém doe parte de sua vida para nós. Mas a palavra diz que Jesus, Ele deu a própria vida por nós. A pessoa principal já doou a vida inteira dele por nossas vidas. Ele morreu na cruz do Calvário para dividir a história em 2 tempos, antes e depois de Cristo.
Cristo, e virá o terceiro tempo, que é a eternidade, para onde Ele nos levará. São nessas promessas, são nessas bases espirituais que a nossa fé precisa estar alicerçada. Esse Covid, essas enfermidades, a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. O problema é como será a tua vida após esse tempo. Os economistas estão projetando, o Brasil está preocupado, mas e a tua vida espiritual? Como você vai se apresentar na tua igreja para Deus? O que você produziu? Para quantas pessoas você falou de Cristo? Quantas pessoas você mandou mensagem dizendo: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida? E eu quero também levar essa palavra para você que talvez ainda não aceitou a Cristo. E aí nós vamos entrar no outro tempo, que é o tempo do Kairos. O tempo do Kairos é o tempo de oportunidade. Enquanto o Cronos não tem influência humana, vai passar, queira ou não. Há um tempo pré-determinado para tudo. Haverá dia, haverá tarde, haverá noite, haverá anos, haverá vida e haverá morte. Não tem o que nós fazermos. O Kairos é oportunidade. Depende de você. Depende do teu comportamento. No Cronos, para que o Kairos venha sobre a tua vida. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que tem usado o seu tempo para tantas coisas. A palavra diz que o condenado, ele usa o tempo para idolatria, para prostituição, para lascívia. Ele usa o tempo para roubar. Ele usa o tempo para tantas coisas que desagradam a Deus. E a palavra diz que esses vão para o inferno. Mas por outro lado, algo que me preocupa muito, porque nós escalamos os tipos de pecado no tempo cronológico, mas também diz que se nesse tempo você for caluniador, você for fofoqueiro, murmurador, você está no mesmo nível do adúltero. A palavra diz que tais pessoas também não herdarão o reino do céu. Então nós precisamos romper esse tempo cronológico que traz morte. Esse tempo cronológico que nos deteriora, que revela a verdadeira pessoa que nós somos, diante das pessoas e diante de Deus, diante do mundo. Como Gandhi, algo que marcou o pensamento gandhista, não sei se tem esse termo. Gandhi foi um líder hindu, provocou uma libertação sem dar um único tiro. Um homem que muitos o têm como um semideus. E num dos pensamentos ele diz que ele convive com um advogado, se não me engano, cristão. E ele passa a meditar para ver como que era o cristianismo. E aí ele fala que não tem como ser cristão. Porque o próprio cristão, ele apresenta algo utópico, que ele não vive.
Ele fala, o hindu, ele vive o hinduísmo. O islã, ele vive o islamismo. Mas o cristão não vive o cristianismo. Como serei convencido? Eu até gostaria. Porque ele também diz que uma religião, uma pessoa não vive nela sozinha. Ele falou, eu poderia servir a Cristo, se aqueles que dizem que servem a Cristo dessem um bom exemplo. Não usam o tempo. E aí o Cronos, ele vem como oportunidade, o Kairos, para você que está usando o seu tempo para idolatria, prostituição, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, para refletir e entrar. O Kairos é um período de oportunidade de reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O Kairos é a oportunidade de estarmos inseridos no Cronos, mas viver uma dimensão de oportunidades que Deus nos oferece, oportunidade de arrependimento, oportunidade de perdão dos pecados, oportunidade de viver bem em comunhão, oportunidade de servirmos a Cristo nesse tempo cronológico. Quando nós entendemos o Kairos como oportunidade na forma positiva, o Kairos é uma oportunidade de nós realmente revelarmos que Cristo faz a diferença em nossas vidas. E de forma negativa, o Kairos também é um perigo de nós negarmos o que um verdadeiro cristão deve oferecer ao próximo e ao pecador. O Kairos é o período de salvação. O Kairos é o período naquele onde nós vamos nos curvar e dizer, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O Kairos é o tempo de viver o reino de Deus aqui. O tempo aceitável é hoje. O Kairos de Deus é hoje. O tempo de você refazer os seus conceitos é hoje. O tempo de você colocar a tua vida em ordem é hoje. É oportunidade de pedirmos perdão. É oportunidade de oferecer, dizer eu te perdoo. É oportunidade de nos apresentar a Deus como um sacrifício agradável. É difícil, é custoso, mas a minha vida, ela será administrada de tal forma que eu agradarei única e exclusivamente ao meu Senhor. A igreja precisa entrar no Kairos de Deus. É um período em que nós precisamos buscar a presença de Deus para nossas vidas. Meus queridos, é um momento de você ministrar para os seus filhos. É um momento de você ter tempo com a tua família. É um momento de você ler as Escrituras e não esperar que alguém faça por você. É um momento em que Deus está te chamando. Deus muitas vezes nos chama. Deus muitas vezes está mais ou menos que sentindo a nossa falta, mas os nossos olhos, os nossos ouvidos estão direcionados para outras vidas que podem trazer refrigério para a nossa alma. Mas o Kairos é o tempo em que Jesus vem até nós. E se Jesus vem até você, tudo aquilo que o cronológico causou, Jesus, ele vem para te dar forças, para não comprometer o teu futuro. E aí, quando nós entendemos essa ruptura, esse egocentrismo que temos, de que tudo tem que girar ao nosso redor, de que nós temos a necessidade de sermos apercebidos,
Muitas vezes nós temos a necessidade de sermos percebidos, notados. Achamos que somos o sol e todos os astros têm que ficar em nosso redor. Isso é perca de tempo. Isso é matar o tempo, matar a sua própria vida. E é sério, muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas não estão adulterando, não estão bebendo, não estão se prostituindo, não estão roubando, mas estão caluniando, estão difamando. Se esse é a nossa situação, nós estamos no mesmo barco do idólatra, que é o barco da perdição eterna. E quando nós entendemos o Kairos, aí sim, nós podemos entrar no Aion. O Aion, ele só tem começo, ele não tem começo e nem fim. É a vida eterna. É de eternidade a eternidade. O passado, ele fica obscurecido. Quando nós vivemos o reino de Deus, através do Kairos, da oportunidade que tivemos, então nós já vamos ter a certeza de que o cronológico será aniquilado e nós já estamos nesse aion, nessa eternidade de Deus. O presente ele será obscurecido e o futuro será a vida eterna. Essa é a proposta de nós chegarmos, de nós termos consciência, porque senão vamos entrar em crise, como Salomão entrou, como muitos cristãos têm entrado. Salomão, ele fez uma engenharia para que o mundo ficasse ao redor dele, e ele disse que aquilo tudo foi tolice. É esse tempo, é o tempo duradouro, é um tempo que pertence só a Deus, é um tempo, o tempo passageiro, ele pertence ao homem, mas a vida eterna é o Senhor. Então que essa palavra venha para a sua vida. Muitas vezes as águas vão estar agitadas, muitas vezes as turbulências da vida chegarão, mas há um tempo cronológico, vai passar. Isso não pode afetar o teu Kairos, a oportunidade de falar de Cristo. Às vezes nós estamos clamando por cuidados, por visita, por abraço, por tantas coisas. Estamos nos esquecendo que o homem pecador está indo para o inferno. Nos preocupamos tanto com nossos problemas. Essa semana eu passei me dedicando ao problema dos outros, de 2 pastores que não tinham alimento dentro de casa, de pessoas que estão na rua clamando para aceitar a Cristo. Almas sedentas, pressupondo que o rebanho de Cristo está vivendo o Kairos, não como um povo desesperado. Meus irmãos,
Estamos há 2 meses ou menos desse confinamento. E às vezes reclamamos por presença de pessoas que os profetas precisam falar, e no período intertestamentário foram 400 anos e a igreja não se acabou. 400 anos sem bajuladores, sem profetas. Mas Deus havia falado que levantaria através de um pavio fumegante. Ele sopraria e aquele pavio novamente traria chama. E Judas Macabeus, ele faz uma revolução. Ele começa a restaurar novos caminhos para a chegada de Jesus Cristo. Era um pavio fumegante. Era um pavio que ficou 400 anos sem voz profética. E mesmo assim, e a igreja não vai se acabar. Ainda que você já colocou no teu coração que já desistiu. Mas Deus não desiste da igreja dele. Porque o compromisso do Senhor não é apenas com o cronológico, sim, é com o Kairos, mas o compromisso é com o Aion em nossas vidas, é com a vida eterna. Precisamos nos apegar a isso. Por isso que Jesus, ele deixa a ceia estabelecida para nós. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Jesus fala. Façam isso nesse tempo cronológico. Testificando que vocês vivem o Kairos. E anunciando que vocês estão esperando o tempo do Aion, da vinda de Cristo para nos buscar. Isso é vida cristã. Isso é saber usar o tempo. Use o seu tempo para meditar, para abençoar vidas, para levar alguém a Cristo. Eu não poderia, o médico falou que eu não poderia sair para as ruas. Por isso que ele falou: pastor, eu sei que você não vai ficar quieto, eu vou passar hidrocloroquina. Eu estou tomando, irmão, para prevenir, porque eu não posso pegar esse troço aí. É ruim tomar, mas pode salvar a minha vida. Se não salvar também, nós vamos para a glória. Esse é o tempo de nós cearmos, de mostrar que o cronológico não está tendo poder sobre nossas vidas, mas que o Kairos entrou em nós. Jesus é o Kairos. Ele fala: eis que o tempo de aceitar é hoje. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo. E se você já fez isso, viva nessa dimensão. Saia do cronológico. Pare de roubar vida de pessoas para o teu bom proveito. E Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão. Eu quero que você pegue os elementos e eu vou orar. Senhor, muito obrigado por este pão que representa o teu corpo. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra diz que o mesmo Senhor, vivendo no Aion, na eternidade, o Senhor rompe a barreira do espaço, do tempo, e entra, Senhor, no cronológico da humanidade, para anunciar o Kairos, para anunciar a oportunidade de sermos pessoas diferentes. Mesmo vivendo num tempo que deteriora, que acaba, que nos leva, Senhor, a quebrar relacionamentos,
nós temos a oportunidade de sermos diferentes. Jesus, então, na noite que foi traído, Ele pega esse pão, Ele dá em memória de nós. Senhor, que este pão venha simbolizar, ó Pai, que nós somos perdoados pelo Senhor. Ó Deus, perdoa nossos pecados, perdoa minha iniquidade, perdoa, Senhor, as minhas falhas, em nome de Jesus. Nos purifica para essa ceia. E Jesus, então, Ele parte, Ele fala: comam, esse é o meu corpo que é dado por vós. Vamos comer em nome de Jesus. Amém. Glórias te damos, Senhor. Semelhantemente, depois que partiu o pão e distribuiu, Ele pegou o cálice e Ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança. É o cálice que entra no cronológico para anunciar o tempo de Deus em nós. É um sangue que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. É um sangue que mesmo no tempo cronológico nós vamos cometer deslizes, mas a palavra diz que nós somos lavados por Ele. Jesus fala: façam isso até que eu venha. Comam e bebam até o aion. E Ele prometeu e Ele é fiel para voltar. Vamos tomar em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido a razão da nossa vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, visita cada um dos meus irmãos, que o tempo cronológico está sendo muito ingrato. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, fortalecer a irmã Solange na perca do pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter confortado o coração do meu tio, quando disseram para ele se eu te havia ligado, e ele disse: ele orou por mim, e foi muito importante. Ó Deus, que através dessa ceia e desta palavra, nós possamos, ó Pai, direcionar o nosso tempo de vida de uma forma diferente. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço por este momento. Amém. Meus irmãos, quero dar uma palavra de 5 minutos, depois nós vamos encerrar com mais um louvor, nem 5. Tá aí, né, na câmera. Eu quero compartilhar algo muito importante que Deus colocou na minha vida. Esta noite eu recebi a visita do Senhor. E eu quero pedir perdão para algumas pessoas pela minha incapacidade de pastorear a sua vida nesse período. Por eu não ter condições de suprir a necessidade de alguns. Irmãos, eu não estou vivendo num mundo alienado, eu sei que isso acontece, eu tenho compartilhado com muitos pastores, amigos que têm vivido isso. Tem pastores fazendo 5 cultos por semana e lives, estão sendo criticados e pessoas dizendo que não estão sendo bem cuidadas e que vão sair da igreja. Outros estão usando várias ferramentas e ainda assim. Tem um que está todos os dias, eu compartilhei agora há pouco,
que um irmão falou que já não aguentava mais ouvir aquele pastor. Essa é a situação pastoral. E eu não quero pagar esse preço, eu não quero levar essa culpa. Eu quero agradecer profundamente os irmãos que têm se dedicado. Mas nós sabemos que tem pessoas, às vezes, que está muito desapontada com a minha figura pastoral. E eu não vou negociar alguns princípios da minha vida. Então, eu não vou me apresentar como uma pessoa que não sou eu. E eu sei que tem sido difícil para vocês me ter como pastor. Ter a igreja. Então, seria egoísmo da minha parte achar que todos têm que se adequar ao que eu consigo oferecer. Estou há 11 anos nessa igreja. Já busquei várias pessoas na boca de fumo de madrugada com a minha esposa e minha filha dentro do carro. Eu já me expus de forma terrível por causa do evangelho da minha igreja. Há poucos dias uma pessoa colocou uma arma em mim, porque ela quer matar o irmão em Cristo, e eu fui lá interceder. E ele falou: não, pastor, se não acontecer isso, eu vou matá-la. Eu falei: não, cara, não faz isso. Ele falou: pastor, eu te conheço, Marcelo, mas é assim que vai funcionar. Eu falei: mas e se eu estiver junto? Ele falou: pastor, que você não interfira no momento. E eu falei: se eu estiver junto, você não vai matar tal pessoa. Como que fica? Por várias vezes, fomos ameaçados, injustiçados. Dando o meu tempo, parte da minha vida, mas agora é um momento que eu não tenho ferramentas. Eu não vou fazer, como eu disse, aquilo que Deus não me ordenara fazer. Então, irmão, só que também seria um egoísmo meu, achar que vocês devem estar debaixo da minha tutela. Então, esta noite é com muito amor, e eu estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração essa madrugada, dizendo que eu estava sendo egoísta. Então, meus queridos, a todos da Igreja Evangélica Renovação Cristã, se você não está satisfeito com o meu modo, nesses 45 dias, parece que meu ministério se resumiu nesses 40 dias, essa quarentena. Eu não vou resumir o meu ministério nisso. Falo meu porque Deus me deu um ministério. Então, talvez você está insatisfeito e, com razão, tem criticado, tem bravejado, tem falado mal. Então eu quero deixar bem claro: eu abençoo a tua vida para procurar um outro pastor que possa satisfazer a tua necessidade através da mídia, porque eu não vou conseguir. Estou falando de coração, irmãos. Eu não tenho condições. Eu não tenho. Sou muito limitado nessa parte. E é um momento em que todos estão utilizando e fazendo. Então eu te libero, para que você não fique pecando contra Deus. Tem o pastor Júlio da ICM, que tem uma ótima mídia. O pastor Ronaldo, o pastor Marcelo. Tem na mídia vários outros. Lagoinha, Luiz Hermínio. Tem o JK, tem vários. Você está liberado. Os pastores, talvez. Eu não tenho condições de oferecer talvez aquilo que vocês esperam de mim nesse momento. Então, cada um, irmãos. Agora, se você acredita que passando esse período nós vamos estar novamente firmes, continue. Agora, se você decidiu já que não vai continuar, então eu só vou pedir, por favor, em nome do Senhor, saia das mídias que tem o pessoal da nossa igreja. Você está liberado, eu não precisa me procurar, não precisa me justificar, não tem maldição, não existe isso. Estou falando com amor. Eu não posso ser egoísta, a um ponto de
achar que vocês têm que aceitar eu como eu sou e pronto. Agora, aqueles que acham que nós vamos continuar, vamos lutar juntos, amém. Então, em nome de Jesus, estão liberados. Amém? Estão liberados. Liberados. Pode sair das redes sociais da igreja. A igreja não é medida por redes. Então, não precisa mais criticar, não precisa falar mal. Eu também estou enfermo. Temos as nossas dificuldades, tem irmãos aí com dificuldades terríveis, sem a empresa funcionando. Então eu tenho outras coisas aí para fazer, eu não consigo te dar abraço, eu não consigo ir aí te visitar, não posso, a lei proíbe, mas aí pela mídia eu não vou suprir também. Então pode procurar um desses pastores, fique à vontade, eu abençoo a tua vida, tá? Amém? Para que você não peque. Agora nós vamos encerrar. Eu quero deixar essa palavra para todos vocês, que essa semana será uma semana de bênção, em nome do Senhor. Possa ser que a tua vida venha acontecer turbilhões, talvez as águas possam se agitar sobre você. Tenha calma, porque é passageiro, é cronológico. A palavra diz isso. Viva o kairós de Deus, viva a oportunidade que Deus está te dando para ser feliz num tempo de caos. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a tua vida, e vamos encerrar ouvindo, adorando junto com a equipe de louvor, porque o mar pode se levantar, as águas podem tentar aniquilar a tua fé, mas o Senhor está contigo, o Senhor está cuidando da tua família, o Senhor está cuidando da tua igreja. Por isso, Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Ó meu Deus, que venhamos ter uma semana de bênção, uma semana de paz e de vitória, em nome de Jesus. Nós não vamos, ó Pai, nos perder nesse tempo cronológico, passageiro, porque sabemos que a vida eterna está nos esperando, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que as doces consolações e o poder do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, que todos digam amém. Deus te abençoe. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua
faz pra mim, Senhor.